Olá a todos! Hoje tenho um vídeo um bocadinho informal, porque eu sinto que é importante partilhar a forma como eu uso os oráculos, os cristais, os óleos essenciais e até os florais na minha prática espiritual, porque tem vindo a mudar um bocadinho nos últimos tempos, eu tenho vindo a sentir mais... Gato! Tenho vindo a sentir mais as diferenças de energia não só em mim, mas nas ferramentas que eu uso na minha prática espiritual, no meu desenvolvimento pessoal, no meu contacto com a minha alma, com o meu propósito e com a energia divina. A primeira coisa que eu quero dizer é que a ferramenta mais importante que nós temos somos nós. É o nosso coração. Nós somos a ferramenta mais importante. E tudo o resto... Sim, gata. E tudo o resto serve para nos auxiliar quando não estamos a 100%. Mas a nossa ferramenta principal é o nosso coração, é a nossa alma, é a nossa intuição, é o nosso sentir. Tudo o resto são auxílios importantes, muito importantes, mas são auxílios. Portanto, quando eu não estou conectada verdadeiramente comigo, tudo o resto é uma ajuda, claro, mas acaba por não ter o mesmo poder e a mesma importância. Então este é o primeiro ponto, conectar-me comigo, com a minha alma, com a minha essência, com o meu sentir. Então, como é que eu uso os cristais, por exemplo? Eu tenho um grande respeito pelos cristais e eu sinto que às vezes não há este respeito pelos cristais. Eu sinto que os cristais são seres que nos ajudam e têm uma energia muito própria, que nos ajuda nos nossos propósitos e que nos ajuda na nossa realização, mas eles têm uma missão que vai muito para além do nosso pequeno ego humano, vai muito além de nos ajudar, vai muito além do trabalho que eles têm connosco. Os cristais fazem trabalho connosco porque nós também fazemos trabalho com a Terra. E a verdadeira missão dos cristais é uma missão muito mais ampla. Eu tenho preferência por cristais que são tirados da Terra de uma forma ética e de uma forma equilibrada e harmoniosa para eles. Este cristal que eu tenho aqui na mão foi-me oferecido por uma amiga que é um quartzo rosa, que tem imensos quartzos rosa na zona dela. Então ela de vez em quando vai passear a cadelinha e encontra alguns quartzos rosa e teve a gentileza de me oferecer este. É um dos meus cristais favoritos, que está sempre aqui no meu altar comigo. E eu noto a diferença, nota-se a diferença. Se nós segurarmos um cristal como este, que foi tirado da terra com amor, que foi encontrado, onde não foi usada dinamite nem nada disso, nós notamos a diferença entre estes cristais e os cristais que não foram retirados da terra de uma forma ética, que não foram retirados da terra com amor, que estavam num propósito e foram literalmente arrancados desse propósito para vir para as nossas casas. Então eu tenho muito cuidado com os cristais que escolho e muito cuidado onde os compro, tá bom? Porque eles estão a fazer uma missão neste planeta e para eu conseguir também que eles me ajudem na minha missão, é necessário fazer aqui algum equilíbrio. Muitos dos cristais, quando chegam à minha mão, eu tenho quase que fazer um tratamento, porque sinto que a energia daquele cristal, há quem chama Deva, ou espírito do cristal, ou o que quiserem chamar, a energia que está naquele cristal está tão magoada, tão ferida, tão doente até, que muitas das vezes os cristais vêm ter comigo e estão meses em recuperação. Não propriamente a serem limpos, que eles não precisam de ser limpos, estão em convalescença, quase como se estivessem doentes. Então passam muitos meses resguardados, muitos deles na terra. Eu agora tenho um bocadinho menos terra do que tinha, mas continuo a ter alguns vasos e continuo a ter aqui alguns sítios perto de mim onde posso deixar os cristais de forma segura a recuperar. Mas nota-se a diferença logo de vibração entre eles. Portanto, eu tenho muito respeito para os cristais. Outra coisa que eu costumo utilizar muito na minha prática são os óleos essenciais. E mais uma vez, vou buscar aqui um. Leuca. Eu uso os óleos soda do Terra não só pela segurança física e eficácia que eles me dão, por todos os testes
que comprovam a sua eficácia, o CPTG, mas também porque todo o processo é ético, é moral, todas as pessoas que estão envolvidas neste processo são beneficiadas por eles. As próprias plantas são colhidas de uma forma sustentável e isto dá uma energia diferente também à missão que os óleos têm connosco na nossa espiritualidade. E eu uso muito, muito, muito os óleos essenciais, quer nas minhas terapias comigo, quer nas minhas terapias com outras pessoas, e noto um aumento brutal, não só da vibração, da frequência, mas também dos próprios processos. Os processos são mais fáceis, são mais leves, são mais rápidos. Desde que eu comecei a usar estes óleos da doTERRA nas minhas terapias e comigo, com a minha família, todos os processos são, para mim, menos dolorosos, são mais fluidos. Mais uma vez, são ferramentas que nos ajudam nos nossos processos espirituais, são uma das minhas principais ferramentas nos meus processos espirituais. Podemos usar o difusor, eu tenho sempre ali o meu difusor. No quarto eu tenho difusores espalhados por todo lado. Quem tem feito cursos ou terapias comigo sabe que nós usamos sempre os óleos essenciais da doTERRA em todas as nossas terapias. E eu já usava óleos essenciais antes e, mais uma vez, noto perfeitamente a diferença entre estes óleos essenciais e os outros que eu usava antes. Não só a nível físico, a nível de eficácia física, emocional, mas também a nível espiritual, a nível da vibração, da frequência que eles têm e, claro, da ajuda que nos podem trazer. Outra ferramenta que eu gosto muito de utilizar são oráculos. Eu tenho aqui dois, que são dois dos mais recentes. E os oráculos são também, para mim, uma forma de comunicação com o divino muito, muito importante. É claro que o tarot também é, mas os oráculos têm um lugar especial no meu coração porque são muito intuitivos. São muito fáceis de utilizar. Se nós tivermos algumas noções, são muito fáceis de utilizar e alinham-se perfeitamente com a nossa energia. Mais uma vez, como as outras ferramentas que eu falei, é muito importante os oráculos terem a vibração certa. E aqui a vibração certa é aquela que está em sintonia com vocês. E às vezes, aquela que está em sintonia hoje é ligeiramente diferente da que vai estar em sintonia daqui a 3 ou 4 meses. Então, estes são os meus mais recentes que eu tenho adorado. É claro que às vezes há oráculos que eu compro e que não me sinto tão em sintonia. Normalmente eu espero um bocadinho para ver se é uma fase. Se não for, normalmente eu ofereço-os a outra pessoa ou encaminho-os para a casa de outra pessoa. Mas os oráculos para mim também são uma ferramenta de comunicação com o divino muito importante. E cada um deles, como cada oráculo tem um tema, digamos assim, também um espírito ou uma essência diferente, eu vou escolhendo também de acordo com a minha intuição e de acordo com aquilo que estou à procura. Portanto, são outras ferramentas muito importantes. Outra ferramenta que eu também uso, quer na minha cura pessoal, quer na minha prática espiritual, quer muitas das vezes com as pessoas que vêm ter comigo, são os florais. E os florais, eu gosto muito, mais uma vez, gosto muito de florais que sejam criados com a energia certa. E às vezes a energia certa vai mudando um bocadinho. Eu gosto dos florais de Bach, mas ultimamente tenho usado muito estes, que são os de Feinhorn, que para mim têm uma vibração ótima. Eles são originários da Escócia e são criados na Escócia e são criados numa comunidade muito unida, uma comunidade sustentável, uma comunidade onde toda a gente se une por um propósito comum. Mais uma vez, o que faz com que estes óleos, estes florais, desculpem, tenham uma vibração completamente diferente. E qual é a diferença entre florais e óleos essenciais? Os florais são vibracionais, são homeopáticos, enquanto que os óleos essenciais são altamente concentrados e têm uma ação física muito clara, muito óbvia. Bioquimicamente, eles atuam no nosso corpo de uma forma que é quantificável. Eu posso estudá-la cientificamente, enquanto que com os florais ela é vibracional, é energética, trabalha principalmente na nossa energia. Eu gosto muito também destes florais, mas os florais de Bach também são ótimos. Também gosto muito dos de Saint-Germain. São vários florais que eu às vezes sinto-me mais atraída para uns, outras vezes sinto-me mais atraída para outros. Muitas das vezes também depende da energia que eu estou à procura ou que eu preciso naquele momento. Portanto, também são outras ferramentas que eu gosto de utilizar na minha prática espiritual.
sempre com muito respeito, com ética, porque se as ferramentas que nós estamos a usar não forem, não tiverem uma energia que está em sintonia com a nossa, portanto não tiverem uma energia sustentável, uma energia de respeito, de amor, qual é a ação que elas vão ter no nosso corpo? Qual é a energia que vão trazer ao nosso espírito? Não é? Daí ser tão importante nós escolhermos as ferramentas que utilizamos nas nossas práticas. Tão importante escolhermos as ferramentas que utilizamos na nossa cura, na nossa espiritualidade, na nossa comunicação com o divino, com os anjos, com os nossos guias. É tão importante rodearmos-nos de coisas que tenham a vibração certa. E tudo aquilo que não tem a vibração certa, ou é encaminhado para o outro lado, ou então libertamos de outra forma, daquela que sentirem. Mas isto é extremamente importante. A energia das ferramentas que usamos é extremamente importante. Espero que tenham gostado deste vídeo. É um bocadinho informal, mas eu senti que era importante partilhar esta mensagem. Um beijinho. Até à próxima.